pessoal, professor Orlando Bezerra na área. Aqui a gente vai continuar a resolução da atividade número 3 de Física para o Sérgio José Walter, né? Um TD para EJA. Como sempre, vocês devem pesquisar no livro Viver e Aprender para poder fazer a atividade, depois responder no seu caderno ou no espaço abaixo, em seguida enviar para o professor para correção. Então, primeiramente, a gente vai falar aqui dessa imagem que está aqui no começo, tá? Dessa imagem aqui de refração. Isso aqui é a refração da luz. Vou colocar um nomezinho aqui, ó. Refração. Refração da luz. Ou seja, a mudança de velocidade de direção. Veja que o peixe está nessa posição aqui, ó, posição A. Mas o observador, ele quando enxerga, ele prolonga a linha da visão e ele observa o peixe na posição B, mais próximo da superfície. Quando na verdade, quando a luz sai do peixe, ela sai do meio mais refringente, que é a água, né? Para o meio menos refringente, que é o ar, ela muda de direção e muda de velocidade. Tá? Então a luz ela muda de velocidade e direção do ar para a água, né? Do vidro, né? Do vidro para o ar e do ar para a água e da água para o ar também, ou seja, a ida e a volta, né? Então a gente vai ter aqui um ângulo N1 e N2, certo? E aqui tem até uma lei aqui que a gente chama de lei de Snell, né? Essa lei de Snell, ela diz que o N1 vezes seno de θ1, ou seja, do ângulo formado aqui, θ1, θ2, é igual a N2, o índice de refração 2, vezes o seno de θ2. Esse N é o índice de refração. O índice de refração no ar, o N do ar, é aproximadamente 1. E o índice de refração da água, N, é aproximadamente 1,33. Tá? Então a gente começa a enxergar, o observador enxerga o peixe um pouco mais acima, quando ele está um pouco mais profundo, né? E porque a tendência do observador é fazer com que o raio luminoso se prolongue na linha, e aí ele enxerga uma imagem aparente do peixe, quando na verdade o peixe está mais abaixo. Ok? Então está explicado aqui essa imagem. Vamos adiante, né? Só desculpa aqui é uma avenida, às vezes passa veículo, tá? A gente pode fazer aqui uma questão, um entendimento aqui dessa lei de Snell, por exemplo, para a distância aparente, né? Por exemplo, a distância aparente, a distância real, pode ser assim. A gente pode ter a seguinte questão aqui. A gente pode ter a seguinte questão aqui, tá? A gente pode ter aqui a distância aparente. A distância aparente, ela é igual à distância real dividido por n. Tá? Aqui é a distância aparente, que você realmente enxerga. Aqui é a distância real, que realmente está o peixe. Por exemplo, digamos que um peixe esteja a distância, digamos que a distância real dele seja essa distância real dele seja 1,33. Eu quero saber qual a distância aparente, né? Pela essa relação aqui, o n é 1,33 também. Então eu tenho que a distância aparente vai ser igual a 1,33, que é a distância real, dividido por 1,33, que é o índice de refração da água. Esse aqui é o N da água. Isso aqui vai dar igual a 1 metro. Isso aqui é em metros, né? Então você vai ver o peixe a 1 metro de profundidade, quando na verdade ele está, aqui até marcar de vermelho aqui, quando na verdade ele está a 1 metro e 33 centímetros abaixo. Ok? Vamos aqui continuar a nossa resolução. Vamos para a questão 1. Isso aí já está bem explicado. No telégrafo, só foi possível pela observação de um experimento em uma bobina por Orestes, né? Com uma bússola próximo.
quando a corrente elétrica, aí está perguntando quando a corrente elétrica, o que, né? Então as opções aí, quando a corrente elétrica passava pela bússola, o que é que acontecia? Vamos ver aqui. A alternativa A pulava do lugar, né? Ou seja, a bússola pulava do lugar, ela mexia o ponteiro, saía para a direita o ponteiro, saía para a esquerda o ponteiro, ou nenhuma das alternativas. Bem, olha, sair para a direita depende aí da corrente elétrica. Então o Orestes descobriu que ao passar uma corrente por um fio elétrico, né? A corrente elétrica passando pelo fio elétrico, os elétrons passando, ele gerava em torno do elétron, ele gera em torno do fio um campo magnético. Esse campo magnético em torno do fio, dependendo da direção dele, o ponteiro da bússola, ia para a direita ou para a esquerda. Ia para a esquerda ou para a direita, tá? Então, esse direita e esquerda aqui dependia da direção da corrente elétrica. Como não falou qual era a direção, a gente tem certeza que o ponteiro mexia. Então, a resposta aqui é que o ponteiro da bússola, devido ao campo magnético gerado, o ponteiro mexia, tá? Então, aqui a gente está com nossa resposta aqui, o ponteiro mexia. Vamos para a segunda, para a gente não perder tempo. Escreva a frase "sou boa pessoa" com a ajuda da tabela do código Morse. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente tem que escrever aqui, né? Eu sou uma boa pessoa. Então, vamos ver como é que a gente faz isso aqui. A gente vai olhar para o código Morse aqui, ok? E o S. O S, quando você procura o S aqui, é 3 pontinhos. Então, vou colocar logo 3 pontinhos. 1, 2, 3 pontinhos. O O, procura o O aqui, são 3 tracinhos. Então, vou colocar aqui, ó, sem dar espaço. 1, 2, 3 tracinhos. E o U, aqui, ó, ponto, ponto, traço. Ponto, ponto, traço. Pronto, agora eu vou dar um espaço aqui e vou procurar o B. Traço, ponto, ponto, ponto. Dá um espaço aqui e colocar traço, ponto, ponto, ponto. Que é o B. O O, procuro o O novamente, ó, 3 tracinhos. Sem dar espaço, boto 1, 2, 3 tracinhos. E o A, que é ponto, traço, ponto, traço. Pronto. Aí eu procuro o P, ponto, traço, traço, ponto. Dou um espaço aqui e boto ponto, traço, traço, ponto, que é um P. O E, ponto, ou um ponto solto aqui. E SS, ou seja, ponto, 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 SS aqui. E depois o O novamente, que é 3 traços, 1, 2, 3, e finalmente um A, que é ponto e traço. Então está escrito aí, quando mostra, sou boa pessoa, tá certo? Vamos para a próxima questão aqui. Defina, ou seja, escreva o que significa aqui, né? Definiçãozinha, eu dizer mais ou menos o que significa cada uma dessas coisas aqui, né? Então a gente vai ter aqui, deixa eu só ver quanto é que tá ok. Difração. Difração é a propriedade que tem a onda de contornar os objetos, contornar, ou seja, desviar, difração, desviar. Você vê uma onda aqui, aí tem um obstáculo aqui, essa onda vai chegar aqui, ela vai contornar, vai entrar por essa brecha. O som, você quando vê o som através de uma porta e tudo. Reflexão. Reflexão é a propriedade de bater e voltar do som, né? Do som da onda, né? Ela vai e volta. Reflexão, ela reflete. Ela reflete. Ou seja, o fenômeno do eco, por exemplo, a onda bate aqui no obstáculo e ela retorna, né? Então, a reflexão. A refração, a gente acabou de fazer lá em cima, de mostrar a lei do Snell também. A refração, a propriedade de mudar de velocidade. Mudar, né? Escrever isso aqui direitinho. Propriedade, mudança de velocidade e direção. Mudança de velocidade e direção. Lei de Snell, né, que a gente viu lá, mudança de velocidade e direção, refração. Então a gente tem, relembrando aqui, difração, desviar,
reflexão, refletir, voltar, refração, mudar de velocidade por conta do meio, tá? Vamos para a segunda questão aqui. A propriedade de contornar os obstáculos é reflexão, refração, difração ou revolução. A gente acabou de ver que é difração, desviar, né? Aqui, ó. Aqui essa imagem não é imagem de difração, isso aqui é refração. Mas a resposta aqui, ó, contornar objetos é difração, desviar, tá? Relembrando que essa imagem aqui é referente à refração. Isso aqui é uma refração, que desviou, ó, o objeto mudou de direção e mudou de velocidade, né? Você enxerga o lápis um pouco mais à frente, igual lá a questão do peixe, tá bom? Lei de Snell. Aqui a gente tem o que é som, definição. Então aqui a gente sabe que o som é uma onda, né? É uma onda de compressão e rarefação do ar. O som é uma onda mecânica, tá? O som é uma onda mecânica. Som é uma onda mecânica de compressão e rarefação do ar. Tá ok? Som é uma onda mecânica de compressão e rarefação do ar. O que é ressonância? Definição. O que é que a gente tem aqui para ressonância? Ó, a ressonância é quando, por exemplo, a uma grande amplitude da onda com as vibrações, tem uma grande amplitude da onda com as vibrações, que elas são ali, no caso, vibrações que recebem um reforço parecido com a sua vibração. Então você tem ressonância, é o que? É uma sobreposição de ondas semelhantes, na qual ela aumenta sua amplitude, aumenta sua amplitude. Então ela vai aumentar a amplitude dela, né, por conta dessa sobreposição de ondas, tá? A próxima aqui. Cite 3 formas de transmitir informações sem uso sonoro. Ora, são vários, né? São várias formas de você transmitir informação sem uso sonoro, como por exemplo, por sinais, fios, né? Elétricos, magnéticos, luminosos, elétricos, magnéticos, luminosos, tal, e assim vai. A gente tem também o braille, jornal. São várias formas de você transmitir informação sem o uso sonoro. Qual a velocidade aproximada do som na água? Como a gente acabou de falar em cima, a velocidade do som ela muda dependendo do meio também. A gente viu que muda, né? Que acontece o fenômeno da refração. A velocidade do som na água é aproximadamente 1.500 metros por segundo. 1.500. Escrever isso direito que tá. Esse 1.500 ficou muito esquisito. Vou botar aqui de novo. 1.500 metros por segundo. Ok? Porque a velocidade do som no ar, vou botar aqui embaixo, no ar, a velocidade do som é 340 metros por segundo. Não esquecer disso, tá ok? Então vamos dar um check-in aqui nessas questões aqui. Vamos dar um check-in em todas essas questões que a gente fez aqui. Um check-in na primeira, segunda, terceira, quarta. Aqui também, quinta, sexta e sétima. Vamos continuar a nossa leitura aqui. Explique o que são ondas longitudinais. Aqui é o que, né? Aqui a gente tem um negocinho aqui que é explique o que
Aqui era pra gente mudar esse texto aqui. Não é? Aqui é explique o que são, né? Tudo bem, vamos continuar aqui, depois eu conserto o texto, né? Explique. Tem que tirar isso aqui, tem que tirar isso aqui, poder digitar no texto. Tem que tirar isso aqui, poder eu conseguir digitar aqui. Explique o que são. O que? Explique o que são as ondas longitudinais e ondas transversais. Salvar aqui. Pronto. Explica o que são ondas longitudinais e ondas transversais. Vou dar aqui uma pequena ideia para vocês sobre isso, tá? Então a gente vai ter ondas longitudinais. Ondas longitudinais, como exemplo, o som é uma onda que é onda de compressão e rarefação. Ela é assim: a gente tem o ar aqui, aí você fala, o ar se comprime, fica bem juntinho, aí ele se rarefaz, aí ele fica bem juntinho de novo. Aí ele se rarefaz, aí fica bem juntinho de novo. Ele está indo nessa direção, ó, longitudinalmente. Ou seja, para frente e para trás. Ele está para frente e para trás. Ou seja, a onda longitudinal ela propaga na mesma direção do movimento longitudinal. O movimento é para cá, para a direita, e ela está indo comprimindo para a direita ou para a esquerda, e mais vai indo para a direita. Então, é uma onda longitudinal. A onda transversal, ela é perpendicular, já transversal, vou até mudar a cor aqui. A onda transversal é perpendicular à direção. Por exemplo, a direção do som é para cá, certo? Mas ela sobe e depois ela desce. Ela sobe e depois ela desce. Ela sobe, depois ela desce. Mas ela continua indo na mesma direção aqui para a direita. Então ela sobe perpendicularmente à propagação. Então a onda transversal ela é perpendicular à propagação. A onda transversal ela é perpendicular à propagação. Tá? Onda transversal é perpendicular. O que é perpendicular, professor? Lembrando, perpendicular, coloca aqui no cantinho aqui, ó. É perpendicular são retas que formam 90 graus aqui, ó. Tá? Elas cruzam com 90 graus aqui. Perpendicular. Ou transversal, por exemplo, que são retas que não são perpendiculares, mas elas passam pela outra formando um ângulo. São retas transversais. Tá ok? Vamos continuando. Continuando. Qual o comprimento de onda de um infrassom de 20 Hz se a velocidade do som é 340 metros por segundo? No caso aqui, você vai fazer uma pequena continha, né? Uma pequena continha. Você sabe que velocidade é igual a lambda f. Você sabe que a velocidade é igual a lambda, comprimento de onda vezes a frequência. Então ele quer saber o comprimento de onda, né? Qual comprimento de onda, qual o comprimento de onda. Então ele quer saber esse lambda aqui, ó. Ele quer saber esse lambda aqui, comprimento de onda. Ele vai isolar o lambda, vou isolar o lambda aqui. Então aqui, na verdade, a frequência passa dividindo, velocidade dividido pela frequência é igual a lambda. Então basta eu fazer essa divisão aqui, pegar a velocidade, que é 340 metros, e dividir por 20. Né? Eu corto 0 com 0, aí eu vou ter 340, eu vou ter 34 dividido por 2, ó. Só fazer a divisãozinha aqui, ó. 1 vezes 2 é 2, para 3, 1, baixo o 4, 2 vezes 7, 14, para 14 nada. Então, aliás, 7, 2 vezes 7, 14, para 14 nada. Então, dá 17 metros. Então, o lambda aqui, vou anotar até de verde aqui, ó. 17 metros, tá ok? 17 metros. Então, qual aqui, a próxima pergunta 11, qual a diferença entre Hertz e RPM? Simples, o Hertz é a contagem de ciclos, Hertz, né, Hz, Hertz, são contagens de ciclos em 1 segundo, 1 segundos. E RPM é rotações por minuto, e RPM é rotações por minuto, tá? Então, ou seja, aqui ele usa um minuto como ciclo e aqui não, tá ok? Vamos para a próxima pergunta. O que significa modular a amplitude de onda, modular a frequência? Mostra o desenho, o gráfico. Então, a gente vai ter aqui, ó, vamos fazer um desenhozinho básico aqui, tá? Eu tenho duas ondas aqui, ó.
Vamos usar esse desenho aqui, ó. Essa aqui tá a altura, tá mudando. Então a amplitude dela, que é essa altura, que é a amplitude, tá mudando. Então aqui tá modulando a amplitude de onda, a onda M. Aqui, veja que aqui é uma velocidade, a onda aqui tem a mesma frequência. Aqui a frequência dela já mudou, ó. Então aqui está ampliando a frequência de onda. Então aqui nessa direção a frequência de onda. Quando é a altura é a amplitude de onda. Então isso é modular. Modular a amplitude de onda ou a frequência de onda. Quando eu modulo a frequência, eu modulo a velocidade. Quando eu modulo a amplitude, eu modulo a altura da onda, tá? Vamos para a 13 e última. Pelas imagens abaixo, qual a modulação a frequência, qual modula a amplitude. A gente já acabou de ver aqui, né? Dei uma breve para vocês aqui, de que a AM ela está modulando a altura, então ela está modulando a amplitude. E a FM está modulando a velocidade, então ela está modulando a frequência. Então, essa aqui modula a frequência e essa aqui modula a amplitude, o H. Tá, ok? Aqui a gente tem um espectro eletromagnético visível da luz, né? Que a gente já tem aqui uma onda. Aqui a frequência é mais rápida e vai ficando cada vez mais devagar. Quanto maior o comprimento de onda aqui, mais lenta é a onda. Quanto menor o comprimento de onda, mais rápida é a onda. Então aqui é a frequência da onda. Então veja que o mais lenta aqui, ó, o comprimento de onda, é a vermelho. O vermelho é a onda baixa, uma onda de baixa frequência. Já que o violeta é uma onda de alta frequência, a luz. Aqui eu estou falando do espectro luminoso, né? A gente tem as ondas de rádio, temos as microondas, infravermelho, depois o espectro visível, depois ultravioleta, raio-x e raio gama, que é a mais grosseira, por assim dizer. Por quê? Porque tem frequência de onda maior. A gente dá uma olhada nessas imagens de refração e eu acho que por agora está bom. Agradeço. Até a próxima.